Olá, meus nobres amigos, meus fiéis seguidores, sou grato a Deus por sua vida, você que todos os dias reserva um tempo especial para investir na sua mente, na sua alma, no seu coração, um tempo para assistir esses devocionais que, como eu digo sempre, é uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. Muito obrigado por sua participação, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Dando sequência aos nossos devocionais meditativos, orientativos e reflexivos no livro de Salmos, chegamos ao Salmo 117. O Salmo que fala sobre o louvor universal ao Senhor. Interessante que esse é o Salmo mais curto da Bíblia, mas embora seja o mais curto, tem uma mensagem profunda. Então vamos estudar o Salmo mais curto da Bíblia, como eu disse, mas com essa mensagem profunda e intensa. E eu convido você para se inscrever no canal se você não é inscrito. Então, nesse devocional profundo do Salmo 117, que contém essa mensagem poderosa sobre o amor, a fidelidade e o chamado universal para louvar ao Senhor. Então vamos aí meditar. Esse devocional foi preparado para fortalecer a sua fé, ampliar a sua compreensão das Escrituras e inspirar momentos de oração genuíno. Nesse devocional, você verá o contexto histórico e teológico do Salmo 117, a relevância profética desse salmo para todas as nações, a profundidade espiritual em apenas 2 versículos, aplicações práticas para a vida cristã e momentos de reflexão e uma oração guiada. Então reserve um tempo aí, abra a sua Bíblia e mergulhe comigo nessa poderosa mensagem de louvor universal ao Senhor. Sempre lembrando que eu tenho dito, nesse devocionais você tem a possibilidade de 3 coisas. Ler comigo a palavra de Deus, meditar no texto da palavra de Deus e orar. 3 coisas que são fundamentais para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Como eu tenho dito, a gente às vezes aí passa o dia todo fazendo tantas coisas e acaba chegando no final do dia e percebe que não teve tempo para orar, para ler a palavra e nem meditar. Nesse devocional, que dura em média de 10 e no máximo 20 minutos, você pode fazer tudo isso. E o que são 10 a 20 minutos desse universo de 24 horas diárias? Nada. Não chega aí nem praticamente a 10, nem a 1% do dia. Então, vale a pena investir. Então, assista esse devocional até o final. Deixe sua Bíblia aberta comigo aí, nesse Salmo 117, e vamos mergulhar nesse devocional, certo? Olha o que diz o Salmo 117. Como eu disse, o Salmo mais curto, só tem 2 versículos. Diz o seguinte: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Vamos pensar um pouquinho no contexto histórico e literário. Esse Salmo 117 é um convite universal para que todas as nações louvem a Deus devido à sua grande misericórdia e fidelidade eterna. Com apenas 2 versículos, é o salmo e capítulo mais curto da Bíblia. O esboço do salmo se concentra na majestade de Deus, a universalidade do seu louvor e a sua fidelidade que dura para sempre. A autoria é desconhecida, mas alguns consideram aí que é óbvio, que o autor seja o Espírito Santo. E não tem como negar isso aí, certo? Mas vamos pensar um pouquinho nesse esboço do salmo. Esse louvor universal convidando todas as nações a louvarem ao Senhor. Ele faz esse convite, venham louvar ao Senhor, mas ao mesmo tempo dá um motivo. O motivo é que a sua misericórdia é grande para com todos e a sua fidelidade é para sempre.
Veja lá, que ele começa no versículo 1. Louvem o Senhor, faz esse convite. E esse convite ele estende para todas as nações, é um convite universal. Todos os gentios, que todos os povos o louvem. Faz esse convite para louvar, esse chamado, essa convocação para louvar. E no versículo 2 ele dá um motivo pelo qual a gente deve obedecer esse convite, esse chamado. Qual é o motivo? Versículo 2. Porque sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre. O salmista expõe aqui dois motivos sérios e importantes, imprescindíveis para nós louvarmos a Deus. Por causa de seus atributos, sua misericórdia e sua fidelidade. E tanto a misericórdia quanto a fidelidade de Deus duram para sempre. A misericórdia é esse sentimento de compaixão, essa sensação de inclinar o coração para a miséria humana. E a fidelidade de Deus diz respeito ao caráter. Ele é fiel, ele não muda, ele não abre mão daquilo que ele pensa, daquilo que ele deixou determinado. Então a gente pode confiar em Deus por causa da sua fidelidade. E a gente pode descansar em Deus por conta da sua misericórdia. Que coisa bonita, né? E como eu disse, gente, esse salmo é o menor capítulo da Bíblia, com apenas 2 versículos, mas esses 2 versículos têm 2 verdades centrais: a universalidade e a fidelidade, né? A universalidade do convite para louvar e depois o motivo que está aliado à fidelidade e à misericórdia de Deus. Veja que esse Salmo 117 faz parte daquele grupo do Halel, que começa no Salmo 113 e vai até o 118. E tem outra coisa importante que eu gostaria de frisar para vocês. Olha, nós temos o Salmo 117, o 118 e o 119. Olha, o Salmo 117 é o menor capítulo da Bíblia. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E no meio desse menor capítulo da Bíblia, Salmo 117, e o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, nós temos o Salmo 118. E o que tem de especial no Salmo 118? Amanhã vamos falar sobre ele. O Salmo 118, versículo 8, é o centro da Bíblia, a metade da Bíblia. Se você dividir a Bíblia em versículos, o Salmo 118, versículo 8, é o meio da Bíblia, metade da Bíblia. Então, nessa tríade, 117, 118, 119, nós temos o menor capítulo da Bíblia, a metade da Bíblia, o meio da Bíblia e o maior capítulo da Bíblia. Que coisa bonita, que coisa interessante, né? Então aqui, esse, como eu disse, ele faz parte desses salmos do grupo de Halel, do 113 ao 118, faz parte de um grupo de salmos que eram usados nas celebrações judaicas, como a libertação do Egito. Também é um salmo forte e ideal para um momento missionário. Mesmo sendo escrito para o povo de Israel, o salmo tem um caráter missionário, convocando e convidando todos os povos à adoração do Senhor. E outra coisa importante é que esse salmo é citado no Novo Testamento. O apóstolo Paulo cita esse salmo em Romanos para mostrar que a obra de Cristo também incluía os gentios e não especificamente apenas os judeus. Como eu disse, a autoria é incerta. Mas vamos pensar um pouquinho nesses 2 versículos desse salmo. No versículo 1, nós temos lá: louvem ao Senhor todas as nações. Então temos aqui um chamado missionário e a universalidade da adoração. Todos os povos têm essa liberdade de se aproximar de Deus e o convite é para que se aproximem com louvor, com adoração. Então é um Deus que deseja ser adorado por todos, não exclusivamente, não faz acepção de pessoas, separa, não, é para todos. E no versículo 2 ele diz: porque grande é a sua misericórdia, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então aqui nós temos o foco no caráter imutável de Deus. 2 atributos aqui que fazem parte dos atributos de Deus e que estão aí à nossa disposição.
misericórdia e caráter. Como eu disse antes, a misericórdia diz respeito àquele sentimento de compaixão, de ajuda humanitária. A palavra misericórdia é composta por dois vocábulos, miseris, cardia. Cardia, coração, miseris é miséria. Então a ideia é de um coração inclinado para a miséria. Então o coração de Deus está inclinado para a nossa miséria, para a miséria humana, porque Ele é misericordioso, isso faz parte da sua vida, do seu caráter. Mas ao mesmo tempo, também nós temos a fidelidade de Deus. Então a gente pode descansar em Deus por conta da sua misericórdia, Ele se compadece de nós. E a gente pode confiar em Deus por conta da sua fidelidade. Ele é fiel aos seus princípios, é fiel à sua palavra, é fiel ao seu caráter. Que coisa bonita, né? Mas quais são as aplicações práticas do Salmo 117 para a nossa vida? Primeiro, ele vai nos mostrar como viver o louvor diariamente. Como ter na nossa vida incluído de forma rotineira, mas ao mesmo tempo prazerosa, o louvor. Temos aqui também um chamado para uma fé que inspira outras nações. E o reconhecimento da fidelidade de Deus em nossa caminhada. Que coisa bonita, né? Então eu gostaria de convidá-lo para orar, como a gente tem feito aí em todos os devocionais. Vamos orar. Eu gostaria de orar com você e também orar por você. Pai bondoso, muito obrigado pela tua palavra, que é maravilhosa, que é fonte de inspiração, de orientação, de meditação e de reflexão. E olhar esse salmo tão pequeno, mas tão imenso, tão profundo, que temos um convite para te adorar e temos um motivo pelo qual eu sou grato, porque eu tenho certeza que a gente pode contar com a tua misericórdia, com a tua fidelidade, como diz esse salmo, que duram para sempre, são eternas, ó Deus. Ó Pai, eu mais uma vez me dirijo a Ti nos méritos de Jesus, como eu faço sempre. Mais uma vez eu oro pelos Teus servos que têm acompanhado diariamente esses devocionais. Eu sou grato a Ti pela vida de cada um deles. E eu peço encarecidamente que o Senhor derrame o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida deles, Senhor. Para que eles possam experimentar a Tua paz, para que eles possam experimentar um renovo, uma alegria, Senhor, uma nova disposição para viver e vencer as dificuldades. Senhor, muitos deles estão enfrentando realmente dificuldades financeiras, dificuldades de saúde. Eu peço que o Senhor entre com providência, supra cada uma dessas necessidades, Senhor. Ajuda eles a pagar o aluguel, pagar suas contas. Faz com que eles sejam abençoados para que tenham até a mais para investir no Teu reino. Traz cura para aqueles que estão com enfermidade, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. Traz um novo alento, restauração, Senhor, aconselhamento, Senhor. Uma nova disposição para viver. Concede libertação e livramento da opressão, da perseguição do inimigo. E também, Senhor, eu peço que o Senhor defenda a causa deles, essa causa que está na justiça parada, com essa morosidade, incomoda os advogados, Senhor, os defensores, os juízes, os promotores, para que esses casos sejam revistos e teus servos possam ser abençoados com uma resposta favorável, para que eles tenham motivo de sobra para te adorar e ter a fé cada vez mais edificada. Eu faço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você acompanhar até aqui e eu gostaria de fazer um convite para que você aí fique firme todos os dias assistindo esses devocionais. Como eu disse, amanhã chegaremos à metade da Bíblia, o Salmo 118. Eu te convido para estar aqui, certo? Também convido você para não apenas assistir esse devocional. Eu tenho visto que muitas pessoas têm assistido, mas não têm curtido. Então, é fundamental que você, assim que acessar o link que eu te mando, quando abrir o devocional, já deixa a sua curtida lá. Assista até o final, deixe um comentário, peça oração, peça aconselhamento. Se tem alguma dúvida, deixe lá que eu vou responder nos comentários. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se.
e também ative aí os sininhos para receber as nossas notificações, porque nós temos devocionais todos os dias, devocionais, palestras, sermões, tudo isso para edificar a sua mente, o seu coração em Cristo Jesus. Mais uma vez eu agradeço imensamente você que tem dispensado um tempo aí para alimentar a sua alma, o seu coração, a sua mente, assistindo esses devocionais. Que o Espírito Santo de Deus derrame o bálsamo sobre sua vida. Que você tenha um dia maravilhoso. Amém.